cenário. Eu sou a Priscila, vou me apresentar rapidinho para vocês agora. Eu sou psicóloga, sou acompanhante terapêutica, fundei uma equipe chamada Interapassos, junto com o Duarte, que é uma equipe formada por ATs, pautados pela psicanálise, que tem um tempo de experiência em saúde mental, no tratamento de sujeitos que têm entraves no seu desenvolvimento psíquico, né, e que se servem do AT como um campo possível. Além disso, também integro o corpo de terapeutas aqui do Instituto Casa do Todos, atuo em alguns dispositivos substitutivos aos manicômios e também atendo no consultório particular. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acompanhamento terapêutico, mas antes eu queria agradecer o Instituto Casa do Todos, o Espaço do Psicólogo, por esse momento de troca que para nós é particularmente especial, porque a gente passou boa parte da graduação sem saber o que era acompanhamento terapêutico. E isso é curioso, né? Porque por mais que a nossa faculdade tivesse um campus dedicado a ter, isso nunca nem foi divulgado. E digo isso no plural porque a gente se formou junto, a gente trabalhou junto e segue nessa parceria desde então. E aí a gente não fazia ideia do que era ter até o momento que a gente topou com ele num estágio e lá nos disseram que aquilo que a gente fazia tinha um outro nome. Então, a partir daí, a gente começou a buscar pessoas que também trabalhassem com a TI, que também falassem sobre isso de uma maneira mais próxima à nossa. Então, para nós é importante que a gente traga a referência dessas pessoas aqui, justamente por entender que o acompanhamento terapêutico ainda não é uma clínica muito conhecida, né? E acho que é isso. Quer ser apresentado? Sim. Eu sou Duarte, né? Acho que como a Priscila trouxe um pouco, a gente já tem um tempo junto, né, Pri? Nosso trajeto é longo aí já, a gente se formou junto, trabalhou junto. Fundamos a Interapassos, né? Equipe de psicoterapia e acompanhamento terapêutico. Sou psicólogo, sou AT também, trabalho atualmente no centro temporário de acolhimento, né, para pessoas em situação de rua. Trabalhei durante um tempo como AT também aqui no Instituto Casa do Todos, né? E, bem, acho que assim como a Priscila, agradeço também, né, o Espaço do Psicólogo e a Casa do Todos por esse convite, para a gente poder falar um pouco dessa clínica, dessa prática do AT, né, que acho que assim como a Priscila trouxe, ainda hoje não é muito conhecida, né, não tem sim os espaços onde se discute, mas geralmente poucos sabem o que é o AT, né? Quando a gente fala do AT ainda se estranha, ainda não se sabe muito do que é essa prática. Então, a nossa proposta é até tentar trazer um pouco disso aqui, né, porque é tão amplo, é tão grande, né, que seria um delírio meu falar que a gente vai falar, né, englobar tudo que é o AT, não. Mas a gente vai tentar trazer um pouco sobre o que é essa clínica, né, essa clínica do Extramuros. Então, para começar, eu queria falar um pouco, né, trazer uma pincelada um pouco dessa questão histórica do AT, né? O AT que lá no início, né, o AT ele vai tendo registros dessa prática ali pelos anos 50, anos 60, né, na Argentina principalmente. No Brasil, né, aparece com muita força nos anos 70 e 80, tá? Ali também no bojo da reforma psiquiátrica, né, todo esse movimento contra a cultura fomenta muito essa coisa de repensar e reaver o tratamento com aquele que era dito louco, que estava interno, né, interno nos hospitais psiquiátricos, e a repensar dessa prática, né? De início, o AT ele era chamado de amigo qualificado, né? E o que era o amigo qualificado? O amigo qualificado era uma prática exercida pelos auxiliares de psiquiatra, né? Que ao invés de olharem com distância, né? Interagirem com distância com aqueles portadores de transtorno, internados e afins, eles estavam próximos, né? Eles estavam próximos, eles transitavam com as pessoas internadas no hospital, eles ouviam as pessoas internadas, né? Eles caminhavam com as pessoas internadas. Parece simples, né? Parece até meio simplório, mas acho que é importante a gente lembrar que nessa época era interno, não se tinha, a loucura ainda era vista ainda com muito receio, né? O portador de transtorno mental, o dito louco, ele era trancado, né? Ele era visto como algo perigoso, então, consequentemente, se distanciava. E essa visão, inclusive, permeava também os profissionais, as instituições, as práticas de saúde mental na época. Então, todo esse movimento, ele começou a aproximar,
né, aproximar trabalhadores e usuários dos serviços, né, aqueles que estavam internos e tudo mais. Isso foi causando uma mudança nos tratamentos, né? Ainda por uma visão muito controladora dos profissionais, né? Porque se caminhava com aquele que estava interno, mas ainda se caminhava com ele, não só no sentido de ouvir, tentar uma coisa diferente, mas muitas vezes caminhar com ele para ver se ele ia causar problema, se ele estava tomando a medicação, né? O que ele estava fazendo, ainda tinha um quê de tutelagem, né? Mas foi se percebendo que estar junto, ouvir de um outro lugar, caminhar, né? Mudar um pouco essa posição, foi trazendo efeitos interessantes e mudanças, né, subjetivas naquele que estava internado nos hospitais, naquele que estava sendo tratado, né? Isso a gente está falando bem dos primórdios mesmo, né? Bem surgimento. Ali pela pela época dos anos 80, né? Aqui no Brasil, quando o AT ele se fortalece, ele ganha um corpo maior, são 2 campos, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro na Clínica Pinheiros, em São Paulo no Instituto da Casa, isso. Já vem muito mais solidificado, né? Atravessado já por uma teoria, né? Por uma psicanálise. Acho que desse trajeto todo do AT, primeiro no caminhar, primeiro nessa coisa muito da prática, sem uma teoria específica, ao longo do tempo, teorias vão englobando o AT. Então, lá para os anos 80, quando o AT já veio aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, já se tem a psicanálise como uma teoria que atravessa, né, e fortifica esse fazer, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar que nessa época, durante os anos 80, mais ou menos entre 84 e 85, não me recordo agora, é feito o primeiro encontro, né, de acompanhantes terapêuticos em São Paulo. Vale lembrar que ainda nessa época se sustentava o nome de amigo qualificado, né, aquele que eu disse no começo, que era o nome dado para essa prática. E nesse encontro é marcado a mudança do nome, né? De amigo qualificado torna-se AT, né? Por quê? Foi se percebendo, né? Foi se dando corpo para essa prática, foi criando foi deixando essa prática mais fortificada, mais profissional, né? Essa coisa que no começo era muito do tete-a-tete, do tentar, de uma mudança ainda sem muita base, isso foi mudando, né? E o nome, né, também foi pensado para fazer essa mudança do nome, para justamente mudar essa posição. Amigo qualificado tinha uma posição ainda muito não profissional, muito numa coisa que se perdia. É amigo, é profissional, o que que é? Né? O que que é essa pessoa que está ali, junto com aquele que está recebendo atendimento? Então faz essa mudança, né? Faz essa mudança para o acompanhante terapêutico, né? Frisando essa questão de que isso é um movimento terapêutico e que esse acompanhante, ele é um profissional, né? Ele está ali por algum motivo, tem essa demarcação, né? Esse é um marco muito importante, porque é quando a prática ela se torna, acho que muito mais do que ela é hoje, né? Uma prática de saúde mental, atravessada por teorias, com uma ética, com um fazer muito próprio, sim, muito aberto à entrada de outras teorias, né? Há uma prática, a Priscila vai trazer um pouco ainda sobre as balizas, né? Sobre o manejo do que é o AT, uma clínica muito aberta, né? Acho que ela é extramuros, não só pelo trajeto, pelo setting, mas pelo próprio corpo, né? Pelo próprio o que é o AT, né? Mas a partir dessa mudança do nome, dessa data, o AT ele se concretiza como um fazer muito mais solidificado, né? Então, esse é um pouco mais ou menos do trajeto, uma pincelada, assim, dos seus primórdios e do que ele se torna hoje, né? O AT lá no começo, ele era uma coisa muito para pacientes em graus severos de adoecimento, e hoje não, né? Acho que hoje o AT ele percorre por várias questões, né? Por vários entraves que atravessam o sujeito que está ali em situação de agravamento, de saúde mental, né? Não sei se você quer trazer alguma coisa, Pri, sobre isso. Eu acho que fica claro, então, que o acompanhamento terapêutico, ele é uma experiência clínica que acontece fora do setting tradicional, com aqueles sujeitos que não se adaptaram ou não puderam estar vinculados aos protocolos clínicos tradicionais, né? Com o intuito de conectar os acompanhados às atividades locais,
a outras pessoas, a novas experiências, mas Uhum. sempre circulando pelo território. E o acompanhamento terapêutico, como o Du está trazendo, ele não tem uma normatização, mas ele tem sim uma ética que guia a nossa prática. É sobre essa ética que a gente vai pensar um pouquinho agora. Então, eu trouxe alguns pontos bem característicos do fazer do AT, que a gente gosta mesmo de pensar que são balizas éticas que sustentam a nossa clínica. E ao longo dessa conversa, vocês vão perceber que eu vou trazer alguns exemplos que são exemplos de AT, mas que citam o consultório, mesmo entendendo que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, quer dizer, você não precisa ser psicólogo para ser AT, mas é entendendo que a psicologia talvez seja um campo muito mais comum a todos nós do que o acompanhamento terapêutico, que é uma clínica ainda pouco comum. Então, às vezes, eu vou me recorrer a exemplos de consultório para demarcar ainda mais as particularidades do fazer do AT, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as balizas éticas e vamos começar pelo setting, que é também o chamado setting estourado, né? Porque se diferencia e muito da ideia de comodidade, de segurança, que um setting tradicional do consultório, por exemplo, nos oferece. Então, no consultório, a gente está mais protegido pela ideia das quatro paredes, e se algo der errado, a gente, no auge de uma situação, a gente abre a porta e pede ajuda. E é por isso que na graduação a gente aprende que a poltrona do psicólogo é a poltrona mais próxima à porta, por exemplo. Mas e se alguma coisa der errado durante um AT na rua? Para onde a gente corre? Então, o setting estourado significa dizer que o acompanhamento terapêutico certamente será atravessado por inúmeras questões da ordem do real.